Oi, Tainá, boa tarde a todos que nos acompanham. O Antony Blinken, secretário de Estado americano, que falou sobre essas exigências, disse que o Hamas propôs inúmeras alterações à proposta. Ele falou que algumas das mudanças são viáveis, algumas não são, mas ele não deu detalhes sobre quais seriam essas alterações. Mas autoridades do Hamas conversaram nos bastidores com algumas agências de notícias e o que se sabe é que nessa proposta que foi feita pelos Estados Unidos, pelo presidente Joe Biden, que inclusive passou pelo aval do Conselho de Segurança da ONU, essa proposta ela prevê uma fase inicial de uma trégua de 6 semanas, com uma retirada israelense das áreas densamente povoadas de Gaza e a libertação de reféns detidos pelo Hamas e prisioneiros palestinos. O que o Hamas teria exigido seria um cronograma para um cessar-fogo permanente e a retirada total de todas as tropas israelenses da faixa de Gaza. Então, isso é o que se diz nos bastidores, ainda que o Hamas não tenha falado sobre esses detalhes oficialmente e também Antony Blinken não tenha detalhado essas novas exigências. E hoje de manhã, um membro do gabinete político do Hamas divulgou um comunicado dizendo que a resposta do grupo foi responsável, séria e positiva e abre um amplo caminho para o acordo. E ele falou que acredita que não há grandes lacunas e que a bola agora está com os israelenses. E os Estados Unidos disseram que Israel teria aceitado essa proposta, mas o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu não se pronunciou oficialmente sobre ela. E uma autoridade israelense conversou com a agência de notícias Reuters e disse que o Hamas mudou os parâmetros principais e mais significativos dessa proposta. Portanto, Tainá, ainda há um impasse porque não há pronunciamento oficial por parte do Hamas e também de Israel sobre como que ficaria o acordo depois dessas alterações, então, propostas pelo Hamas. Obrigada, Priscila. Eu tenho mais uma pergunta para você, Priscila, sobre a ONU, usando, entre outras provas, reportagens da CNN mostrando que tanto Israel quanto Hamas cometeram crimes de guerra desde o início do conflito. Como é que essas provas vão ser usadas e o que elas podem embasar, né, contra os dois lados, Priscila? Tainá, é um relatório de 200 páginas, o mais extenso já divulgado pela ONU sobre o conflito entre Israel e Hamas e que faz uma análise sobre o período inicial da guerra, desde o dia 7 de outubro até o fim do ano passado. E aí o que eles dizem em relação aos crimes cometidos pelo Hamas no dia 7 de outubro, os supostos crimes cometidos pelo Hamas. Dizem que esses crimes de guerra incluem ataques intencionais contra civis, homicídio, tortura, tratamento desumano ou cruel, entre outros. E aí eles dizem que o Hamas fez ataques sem precedentes na história moderna de Israel, invocando um trauma doloroso de perseguição para o povo judeu, que lembra o Holocausto. E aí, sobre Israel, eles também falam que Israel teria cometido crimes de guerra e crimes contra a humanidade, que eles definem como um ataque generalizado e sistemático dirigido a uma população civil. E eles falam que entre os supostos crimes cometidos por Israel estariam fome, prisão arbitrária e assassinato e mutilação de dezenas de milhares de crianças. E aí, como você disse, para chegar nesse relatório, a ONU usou testemunhos de vítimas, também uma análise de dados muito minuciosa e também reportagens que foram veiculadas na mídia, inclusive uma reportagem que eles citam da CNN Internacional, que mostra que quase metade das munições à terra de Israel usadas em Gaza não eram guiadas. Isso significa que são armas menos precisas e que trazem uma ameaça muito grande para civis na faixa de Gaza, porque ela é densamente povoada. Volto com você, Tainá. Obrigada, Priscila. A tensão no Oriente Médio se intensifica na fronteira entre Israel e Líbano também. O exército israelense disse hoje que matou um integrante sênior do Hezbollah durante um ataque aéreo no sul do Líbano. Segundo Israel, Talib Sami Abdullah foi responsável por uma série de ataques contra a população israelense nos últimos anos. O Hezbollah confirmou a morte de Talib e outros integrantes do grupo. Em resposta, o grupo libanês lançou mais de 200 foguetes contra o norte de Israel. Não há informação de vítimas no local. Israel e o Hezbollah intensificaram os ataques depois do início da guerra em Gaza no ano passado. A região de fronteira é alvo de preocupação internacional por uma possível expansão do conflito.